Alguém disse isso. Vamos fazer juntos. Kamakura, Inter. Não são boas palavras. Não sou só eu. Não é só você. Todos nós juntos construímos Kamakura, Inter. Quero realizar isso. Eu sou o representante do Kamakura International FC, Kamakura Inter. Meu nome é Kentaro Yomo. Em 2018, eu comecei este clube. Estou gerenciando um clube de futebol que realmente começou com apenas uma pessoa. Atualmente, em 2024, estamos no 7º ano de operação do clube. Após me formar na universidade, trabalhei em uma empresa de consultoria. Morei na China e, depois de uma viagem ao redor do mundo, me tornei independente. Agora, estou morando em Singapura. Eu gerencio uma empresa de transporte. Ao mesmo tempo, trabalho com desenvolvimento de recursos humanos em uma empresa de treinamento, além de ser o proprietário deste clube de futebol. Quando olho para minha trajetória, bem, em 2010, durante a Copa do Mundo, eu fiz uma viagem ao redor do mundo visitando os 32 países que participaram do torneio. Bem, o que senti muito naquela época foi que, ao viajar pelo mundo com uma bola de futebol e uma mochila, você acaba fazendo muitos amigos e criando uma rede de contatos. O futebol tem um valor que vai além do esporte de chutar uma bola. Isso realmente conecta países. Claro, ao perceber que isso tinha algum valor, pensei, se eu usar o futebol para conectar o mundo, não seria algo realmente interessante. Esse é o ponto de partida do Kamakura Inter. Na minha vida, quando eu tinha 18 anos, tive a oportunidade de ir à França para assistir a Copa do Mundo. Foi a primeira vez que a seleção japonesa entrou no palco mundial, e eu tinha 18 anos na época. Assisti a Copa do Mundo ao vivo na França. Bem, de certa forma, isso se tornou um vício. E, até agora, fui assistir todas as 7 Copas do Mundo a cada 4 anos no local. Em janeiro de 2018, o clube começou com apenas um jogador. Pensando bem agora, acho que poderia ter feito de outra maneira, mas realmente começamos com um único jogador. Começamos em uma quadra de futsal coberta, onde um chute forte poderia bater no teto. No início, era difícil reunir 11 jogadores. No entanto, nossa primeira partida oficial foi no melhor campo de Kamakura, o campo de terra do Ueda Park Soccer Field, em 3 de março de 2018. Tivemos a primeira partida oficial da Liga da cidade de Kamakura. Felizmente, lembro que vencemos por 10-1. No entanto, em campos de terra, bons jogadores e bons treinadores não se reúnem. Isso foi bastante difícil. Para chegarmos à J-League, precisamos subir uma divisão de cada vez, começando da 3ª divisão da Liga Provincial. Só subimos uma divisão por ano, mas mesmo assim, precisamos subir um nível de cada vez na Liga Provincial, começando pela 3ª divisão da Liga de Kanagawa. Para isso, participamos dos jogos da Liga Provincial, treinando em um campo de grama sintética em Yokohama City e jogando lá, para avançar. Mas, o que significa? Ser Kamakura Inter? Somos Kamakura International, mas treinamos em Yokohama City, o que, para ser honesto, me fazia sentir um pouco culpado na época. Depois disso, para superar isso, o time da 3ª divisão provincial fez uma excursão internacional. Todos vieram para Singapura, onde eu moro, e o time da 3ª divisão provincial fez uma excursão internacional para Singapura. Jogamos contra a equipe de base local de Singapura e contra um clube de Johor Bahru, na Malásia, atravessando o mar. Então, essa notícia foi publicada no Yahoo News e se espalhou por vários lugares. O que? Aquele clube que começou com uma pessoa vai fazer uma excursão internacional e eu também posso ser envolvido nisso. Com esse sentimento, mais e mais jogadores começaram a se juntar. Se você olhar para esta foto, pode perceber que, em comparação com o início, parece muito mais com um time de futebol agora. Talvez, se jogássemos contra esse time hoje, ganharíamos por uma grande margem, como 10-0 ou 5-0. Mas naquela época, estávamos jogando seriamente, vencendo jogo após jogo, felizmente. Na final, na verdade, a 3ª divisão da província de Kanagawa tem cerca de 100 times. No primeiro ano, 2018, apenas 4 dos 100 times poderiam subir para a 2ª divisão de Kanagawa. Nós conseguimos ser um desses 4, e aqui está a foto do momento em que marcamos um gol de falta na final, vencendo por 1-0 e garantindo a promoção. Este clube, que começou com apenas um jogador,
Agora tem muitos jogadores. É o final do primeiro ano para os colegas e a equipe. Bem, acabou assim. Subimos para a segunda divisão provincial, o que foi bom, mas a partir daí foi uma série de dificuldades. Superamos a crise de quase cair para a terceira divisão provincial. E quando pensamos que tínhamos superado, veio a Covid-19 e não pudemos realizar jogos. Como a equipe iria sobreviver? Bem, foi assim. Ficamos estagnados na segunda divisão provincial por ano. E a mudança só veio em 2022. No final daquele ano, em que a Copa do Mundo foi realizada no Catar, sim, fomos envolvidos por uma onda de alegria. Vencemos o time rival de Fujisawa por 2-1. Isso aconteceu no final de 2022, quando fomos promovidos para a primeira divisão da província de Kanagawa. Assim como o Samurai Blue, conseguimos vencer por 2-1. E sim, agora somos um time que compete na primeira divisão estadual, mas, além do time principal, temos agora o segundo time, a segunda equipe. Depois, temos a terceira equipe e, nesses 3 níveis, os membros mais jovens lutam para subir. No total, são cerca de 80 membros. Eu também faço parte do Intercity, que é o 4º time, um time de veteranos. Sim, nos divertimos perseguindo a bola aos domingos, em vez de focar apenas na vitória imediata. Buscamos a vitória na vida, e assim, temos um time que aproveita os esportes de interação. Além disso, começamos uma escola de futebol para criança. Atualmente, temos cerca de 300 crianças, principalmente do ensino fundamental, mas também alguns do ensino médio, vestindo o uniforme do Kamakura Inter e correndo pelo Saburo Estádio. A maioria são meninos. Bem, eu acho que metade do mundo é composta por meninas, então começamos a escola de dança divisão. Ainda está no início, com cerca de 30 alunos, mas agora estamos cercados por cerca de 300 meninos e meninas, em nosso clube. Além disso, mesmo estando na categoria da Liga Estadual, temos cerca de 15 funcionários em tempo integral e cerca de 30 colegas que nos ajudam em meio período. No total, estamos nos tornando uma grande organização, com mais de 400 pessoas. Sim. A grande mudança para nós foi, sem dúvida, a construção do nosso primeiro Saburo Estádio, como mencionei anteriormente. Embora sejamos um time chamado Kamakura Inter, não tínhamos um campo em Kamakura. Então, decidimos construir nosso próprio campo. Acho que isso não é algo muito comum. Mas eu pensei, se tentarmos, podemos conseguir. Em vez de pensar que é impossível, pensei que talvez pudesse ser feito se tentássemos. Bem, para ser honesto, eu tinha confiança. Bem, não tinha uma base para isso, mas eu tinha confiança. Acho que havia um filme chamado Campo dos Sonhos. Bem, era americano. Era um campo de beisebol cercado por plantações de milho, criado por um amante do beisebol. Mas pensei que poderíamos fazer uma versão de futebol em Kamakura, então criamos este Campo dos Sonhos. Achamos que, se construíssemos, as pessoas viriam. E de fato muitos amigos se reuniram. Na verdade, esta área está apenas começando. Um grande desenvolvimento está prestes a acontecer. Atrás disso, a linha Tokaido está em operação, e há planos para uma nova estação. Uma nova estação na linha Tokaido. Em 2032, uma nova estação JR será construída entre Ofuna e Fujisawa. Em conformidade com isso, haverá um desenvolvimento de 30 a 40 hectares abrangendo as cidades de Kamakura e Fujisawa. Uma área de terra do tamanho de cerca de 10 Tokyo Dome será desenvolvida em breve. Talvez um estádio para a J-League possa ser construído lá. Não. Será que podemos construir? Bem, para ser honesto, isso ainda pode ser um sonho distante. Mas, de certa forma, estou tentando fazer algo agora, aproveitando o momento de uso provisório. Durante o período de uso inicial, construímos o Saburo Estádio de Todos por um tempo limitado. Foi necessário um grande investimento para criar essa marca. No total, custou cerca de 180 milhões de ienes, mas com a ajuda de patrocinadores e doações de várias pessoas, conseguimos reunir o dinheiro necessário, e parecia que poderíamos iniciar as operações. No entanto, ainda faltavam cerca de 30 milhões de ienes. Então, decidimos fazer um crowdfunding. No entanto, pensei que seria difícil se fizéssemos um crowdfunding comum, mas, bem, tive uma ideia. Anteriormente, quando o castelo de Kumamoto foi atingido por um desastre, havia uma história de que você poderia se tornar um senhor feudal por 10 mil ienes. Bem, fizemos uma homenagem a isso.
Que tal você também se tornar um proprietário do estádio? Que tal se tornar proprietário de 1 metro quadrado? Fizemos um crowdfunding. Cada cota era de 30.000 ienes. Honestamente, eu me perguntei se isso daria certo. Mas felizmente os amigos se reuniram e conseguimos atingir a meta de 30 milhões de ienes, o que nos permitiu iniciar a construção sem problemas. Quando o dinheiro foi arrecadado, havia apenas grama crescendo. Bem, podemos chamar de campo, e todos compraram a grama juntos. Crescemos e, claro, também adquirimos equipamento. Ao entardecer, é possível ver o Monte Fuji, um lugar realmente lindo. Bem, os fornecedores também vieram, mas todos uniram forças, tanto os jogadores quanto os funcionários, e também aqueles que contribuíram com 30.000 ienes por metro quadrado. Transformamos a experiência de colocar grama artificial em um valor de experiência, e não apenas em mão de obra. Convidamos os proprietários da JR para participarem dessa experiência de colocar a grama artificial junto, e literalmente. O estádio que todos construíram foi concluído aqui, em 2021. Quando estávamos prestes a completar 3 anos desde o início do Kamakura Inter, no começo de 2021, realizamos um rebranding para mudar completamente a nossa marca. Originalmente, quando criamos o clube pela primeira vez, tínhamos um emblema e um logotipo, pelos quais tínhamos muito carinho. Então mudar essas coisas exigiu um pouco de coragem. Mas foi nesse momento que um homem chamado Kazuma Kawashi se juntou ao clube. Eu queria que este clube melhorasse ainda mais, então confiei a ele o rebranding. Para ser honesto, houve um pouco de tristeza em ver a marca mudar, mas, afinal, sabe como é? Em vez de algo feito por um homem de 40 anos, os jovens que estavam na casa dos 20 anos na época continuaram criando coisas com uma sensibilidade nova, e eu realmente sinto uma grande expectativa para o futuro. Também renovamos completamente os uniformes. Fizemos isso de uma maneira bastante elegante, seguindo as diretrizes internas da marca. Acho que vendemos bastante. Além disso, estamos lançando vários produtos. Yoi Naito, que originalmente jogava na J-League e agora joga como número 10 no Kamakura Inter, é responsável pelos nossos produtos. Desde o planejamento dos produtos até a gestão de estoque e venda. Enquanto ainda é jogador de futebol ativo, ele também trabalha conosco de verdade. Então, em outubro de 2021, finalmente, o novo estádio de todos foi concluído. E realmente, muitas pessoas se reuniram lá. Quando jogamos uma partida de futebol, centenas de pessoas vêm nos apoiar. A visão maravilhosa do futebol que imaginávamos estava lá. No entanto, a outra surpresa foi que as pessoas que se reuniram não estavam lá apenas pelo futebol. Crianças de jardim de infância andando pela cidade. Criança, idosos, avós e avós, todos esses tipos de pessoas vieram em busca deste gramado verde. Eu acho que esta pintura, na verdade, tem um valor incrível. Claro, o futebol e os esportes são importantes, mas sinto orgulho de poder criar uma comunidade para essas pessoas. Bem, temos a Tozuta Cup, onde organizamos um torneio convidando equipes de jovens que compartilham nossos ideais. Também realizamos festivais de verão. Pense em algo como um evento de Bon Odori, onde cerca de 5.000 pessoas, desde crianças até avós, participam em meio-dia. Até se tornou um evento para aproveitar as noites de verão. Também realizamos o festival de cerveja Oktoberfest. Em 2 dias, mais de 30.000 pessoas se reuniram. Surgiram conexões internacionais e intercâmbios culturais. Trouxemos crianças vietnamitas para este campo do exterior. E há muitos estrangeiros no Japão também, pessoas de Mianmar, irlandeses, entre outros. Através de amistosos com essas pessoas, não apenas surgem interações, mas, na verdade, na cidade de Yokosuka ao lado, há um campo militar dos Estados Unidos, e nós começamos a interagir com o campo militar dos Estados Unidos. Eles ficaram muito felizes, e agora as crianças e adultos americanos vêm ao nosso campo, onde fazemos intercâmbio internacional entre crianças e adultos, e até fazemos churrasco. Esse tipo de cenário está se formando.
criamos um fundo chamado Fundo Futuro das Crianças. Aqui, de várias formas, recebemos apoio de todos vocês. Usamos esse dinheiro para organizar o torneio chamado Fundo Futuro das Crianças, que é um campeonato para crianças. Muitas pessoas se tornam felizes e sorridentes. E essas cenas têm surgido aqui no Ato Suta, para o clube como um todo. Não se trata apenas de ganhar ou perder no futebol. Acreditamos que o verdadeiro valor está no esforço e nas iniciativas que realizamos. Essa é a nossa realidade. Não apenas as conexões entre pessoas, mas também no mundo online da internet, conexões estão sendo formadas. Utilizando as redes sociais, continuamos a nos comunicar não apenas com as pessoas da cidade de Kamakura, mas, por assim dizer, com pessoas de todo o Japão e do mundo. Hoje em dia, temos dezenas de milhares de seguidores e amigos conectados online. Nossos membros continuam a crescer tanto no mundo real quanto online. E, durante o recente crowdfunding, também reunimos novos membros e fundos usando um novo método. Isso foi na forma de um token do clube, que, bem, hoje em dia também é chamado de Web3. E usamos um aplicativo chamado Financie para emitir o token do Kamakura Inter. Isso é um pouco como ações, um pouco como um clube de fãs, mas também um pouco diferente. Estamos começando a criar uma nova comunidade baseada em tokens. Com isso, o clube conseguiu levantar cerca de 50 milhões de ienes e atraiu mais de 2.000 novos fãs. Esse formato está muito em voga agora. E, embora seja raro no mundo dos esportes no Japão, representa um novo desafio. Dessa forma, não só estamos nos beneficiando, mas também contribuindo para a indústria esportiva, ou melhor, para o mundo dos esportes. Outras equipes nos pedem para compartilhar nosso conhecimento e a agência de esportes nos reconheceu como uma nova iniciativa, até nos premiando. Como estamos envolvidos na construção de comunidade e cidades, até as autoridades locais nos pedem para compartilhar nosso conhecimento, o que acabou se tornando um trabalho de consultoria. Esses rendimentos também estão entrando no clube. Agora, faz parte do nosso orçamento operacional. Este mundo de esportes combinado com Web3 tem um potencial enorme, e pode-se dizer que ainda é um campo onde ninguém teve sucesso, mas estamos na vanguarda no Japão. Na verdade, temos projetos em andamento, em colaboração com grandes empresas. Não posso compartilhar muitos detalhes ainda, mas há muitos projetos, e eu pessoalmente vejo um futuro muito promissor. Então, por favor, fiquem atentos. Essas iniciativas foram selecionadas para o programa da Toyota e também receberam prêmios da agência de esporte. Além disso, foram escolhidas para programas relacionados aos ODS da ONU. Além disso, apesar de ser um time da Liga Provincial, realizamos eventos de networking empresarial em Tóquio com mais de 100 empresas. E, na verdade, não apenas em Tóquio, mas também em Singapura. Sim, mesmo em Kamakura, embora seja uma cidade pequena, realizamos reuniões quase todos os meses para compartilhar as atualizações atuais do Kamakura Inter. Além disso, estamos formando um consórcio com grandes empresas na área de Fukasawa e Muraoka, do outro lado da linha ferroviária. Este consórcio, chamado Consórcio de Inovação em Saúde e Implementação Social, está focado em novas tecnologias e ideias relacionadas ao bem-estar e saúde nesta área, integrando-as à cidade. Foi criada uma plataforma de colaboração privada para implementar isso na sociedade, e Kamakura Inter também está participando. Queremos oferecer às crianças da escola de futebol oportunidades de aprendizado, além do futebol. Então estamos visitando empresas patrocinadoras e realizando um programa de experiência de trabalho. Visitamos restaurantes, fabricantes de camisa e várias outras empresas, como uma excursão educacional. Não, mas estamos realizando atividades para que as crianças entendam, através de experiências, que tipo de trabalho e negócios as empresas que apoiam o Kamakura Inter fazem. Também oferecemos programas para a geração jovem, como o Programa de Desafios Transfronteiriços da Ásia, em lugares como Singapura, Tailândia e Malásia, onde há um grande impulso nos países emergentes da Ásia. Às vezes fornecemos subsídios para que os estudantes possam participar, como você mencionou. Eu adaptei parte do programa de desenvolvimento de talentos globais que ofereço para empresas, direcionando para estudantes e esportes, para que eles possam vivenciar uma experiência que abra os olhos para um futuro novo e global.
Gostaria de apresentar um jovem que participou desse programa. Ele é. Quando estava no ensino médio, ele sofreu um acidente. Na verdade, agora vive em uma cadeira de rodas. Ele era um garoto que jogava futebol, mas, enquanto estava no time de futebol da universidade, como não podia jogar, ele se dedicava a atividades de contribuição comunitária e patrocínios. Foi durante essas atividades que nos conhecemos. E ele nos disse que nunca tinha ido ao exterior, mas que estava em uma cadeira de rodas. Me perguntaram se eu também poderia ir para Singapura. Honestamente, fiquei um pouco surpreso, mas respondi, claro, por que não? Pode vir, não tem problema. E então ele realmente foi sozinho para Singapura. Claro, havia outros estudantes lá, então ele foi recebido pelos colegas. Mesmo com suas limitações, ele conseguiu se comunicar com várias pessoas locais. Fez trabalho de campo e apresentou várias propostas, assim como os outros estudantes. Ele teve uma experiência incrível, mas no final do programa, perguntei-lhe que ações ele tomaria nos próximos 3 meses. Ele respondeu: ao ver o Ren indo para aquela Copa do Mundo, eu também quis ir. Quero ir para a Copa do Mundo no Catar em dezembro de 2022. Ele escreve isso no quadro e fala: honestamente, eu pensei, pode ser um pouco difícil por causa do handicap. Talvez não consigamos mais os ingressos. Pensei em várias coisas e achei que seria difícil, mas pensei que não deveria dizer isso. Eu dei um feedback dizendo que, se ele tentasse, ele conseguiria. No final das contas, foi isso. Bem, como de costume, fui para a Copa do Mundo e, quando cheguei ao Catar, ele estava lá. O nome dele é Mochida, mas o chamam de Mochi. Ele já estava lá. Incrível, né? Ele conseguiu. Só de ter chegado lá, ele já tinha, de certa forma, passado no teste ou cumprido a missão. Então, fomos juntos assistir ao jogo. Eu fui para o meu assento habitual. Ele estava indo para o assento de cadeira de rodas. Mas, quando olhou para o campo, viu o Mochi lá. Fiquei surpreso. E além disso, no meio do Kimigayo com o Samurai Blue alinhado, o Mochi estava cantando Kimigayo ao lado do capitão Maya Yoshida. Eu pensei, o que está acontecendo? Mas ele conversou com os oficiais da FIFA e foi escolhido pelo programa da FIFA, antes do pontapé inicial. Durante a execução do hino nacional, ele estava segurando a bandeira junto com os 11 jogadores da seleção japonesa e cantando. Isso foi realmente emocionante. Um jovem que até 3 meses atrás nunca tinha saído do país. No final daquele ano, você estava cantando junto com a seleção japonesa. Acho que fizemos algo muito bom. Bem, estamos realizando esses programas e formando os jovens do futuro. Além disso, achamos que também precisamos nos fortalecer. Precisamos crescer. Acho que todos já ouviram falar de espírito esportivo. Mas acho que ninguém consegue realmente explicar o que é espírito esportivo. Dizemos que seguimos o espírito esportivo, mas na verdade, se não entendermos bem o conteúdo, não há como segui-lo. Estamos tentando instalar isso em nosso clube de futebol, desde a equipe principal até as crianças. Aprendendo essa definição corretamente, conhecendo a lógica e entendendo o contexto, para que possamos expressá-lo de fato. Mas, bem, nem tudo são flores, sabe? Para ser honesto, tivemos várias dificuldades. Nunca tínhamos construído um campo ou um estádio antes. Então, tanto para mim quanto para nossa equipe, foi a primeira vez e surgiram muitos desafios. Um deles foi a grama sintética. Isso foi completamente inesperado, mas a grama sintética escorrega. Superar isso foi bastante trabalhoso. E então, há o problema do som. Afinal, é esporte, então as pessoas acabam gritando. Às vezes, as vozes das pessoas falando à noite, após o horário de funcionamento, vazam para fora. Bem, recebemos algumas reclamações. Estamos fazendo o máximo para evitar isso. Tanto os usuários quanto nossos jogadores e a equipe estão se esforçando para seguir as regras e minimizar esses problemas. E então, a luz. Frequentemente, em campos, há o problema da poluição luminosa, onde a luz vaza causa incômodos aos moradores vizinhos e pode até afetar negativamente os produtos agrícolas. No entanto, aqui estamos usando a iluminação musco.
Estamos utilizando produtos de um fabricante dos Estados Unidos, famoso por sua tecnologia de iluminação esportiva. Esta iluminação não vaza luz alguma. É extremamente direcionada, iluminando apenas o campo. Como usamos esses materiais, nunca recebemos reclamações sobre a iluminação dos vizinhos. No entanto, há um grande desafio. Na verdade, o Asuburi Stadium está em uma situação em que terá que se mudar neste outono. Bem, isso é algo que não podemos evitar, então estamos tentando conversar com os proprietários de terras aqui, para usar o local o máximo de tempo possível, mas, como toda a cidade está sendo desenvolvida, não podemos permanecer aqui indefinidamente. Estamos enfrentando a barreira de ter que continuar nossas atividades em algum lugar após a mudança. Mas encontramos um lugar. Sim, encontramos o próximo local após este Asuburi Stadium. E há uma estação chamada Fujimishu, que fica a 2 estações de Ofuna voltando pelo monotrilho de Shonan. Estamos planejando construir um campo de tamanho semelhante ao deste Asuburi Stadium, em uma área a 3 minutos a pé dessa estação. Estamos trabalhando para iniciar as operações em dezembro deste ano. Sim, acho que o progresso da construção, a transferência de escolas e várias outras coisas vão influenciar, mas queremos nos esforçar ao máximo para que o intervalo seja o menor possível. E isso também é por um período limitado. Provavelmente, em 2 ou 3 anos, teremos que nos mudar novamente. Mas, como mencionei, temos este campo. Esta área será desenvolvida a partir de agora. Meu sonho é ter um grande estádio aqui onde possamos enfrentar times do mundo todo na J-League. Seria ótimo se pudéssemos fazer isso. E acho que isso seria, de certa forma, a versão 3.0 do estádio. Bem, estamos desenhando esse grande quadro. Acho que existe uma palavra chamada desafio. E eu acho que é uma barreira muito alta. Acho que é difícil para todos tentar. Porque, no final das contas, todos têm medo de falhar. Quando tentamos fazer algo, temos medo de falhar. Bem, acho que isso é natural para os seres humanos. Se não desafiarmos, nunca teremos sucesso. Por isso, acho que é absolutamente necessário enfrentar desafios. Mas, claro, o fracasso é assustador, não é? Nesse caso, quando decidimos tentar algo novo, é importante que todos celebrem isso juntos, dizendo bom trabalho, foi uma boa tentativa. Quero estar cercado de pessoas que até celebrem os fracassos, dizendo bom desafio. Acho que nossos desafios são bastante ousados, mas, em vez de pensar que podemos falhar, devemos. Eu estou determinado a ter sucesso e a liderar o desafio. Vamos todos nos elogiar e enfrentar esse desafio junto. Eu acredito que, se fizermos isso, o sucesso certamente nos aguardará. Queremos ser esse tipo de presença e queremos que todos aceitem esse desafio. Queremos que todos participem desse círculo de desafio. Alguém disse, vamos construir Kamakura, Inter, juntos. Não é uma boa frase. Não é só eu, não é só você. Todos nós juntos vamos construir o Kamakura Inter. Quero realizar isso. Vamos construir o Kamakura Inter juntos. Conto com vocês daqui para frente.